E hoje nós vamos falar sobre como ter paz no coração em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às frustrações, né? A primeira coisa que eu quero falar para você aqui nessa tarde é: a paz é uma escolha diária, né? Assim como o amor é uma escolha, né? Assim como o perdão é uma escolha, a paz também é uma escolha, né? Porque ter paz é o quê? É ter tranquilidade. Ter paz é o quê? É saber descansar. Porque só descansa quem tem paz. Imagina você viver uma vida cheia de preocupações. Você viver uma vida cheia de perturbações, onde você não consegue desenvolver aquilo que você inicia, porque simplesmente você está submersa em problemas, em dificuldades, em frustrações, né? E manter o coração em paz é uma escolha que você faz. Se no momento mais difícil na minha vida eu consigo ter paz, então eu consigo ter paz em todos os momentos. Você consegue ter paz não só no momento onde as coisas estão tudo bem. Você consegue ter paz quando está tudo ruim também. Quando as coisas não estão bem também, esse é um bom momento para ter paz. Eu acho que eu abriria um parênteses aqui e diria que no momento em que as coisas não estão bem, esse é um bom momento para que você tenha paz, ou que você escolha ter a paz. Você, né, sinta essa necessidade de... O que é que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês hoje aqui através dessa live que é possível você manter a paz mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio aos momentos difíceis, às tribulações. E é possível você estar em tranquilidade. Parece que eu não estou alinhado aqui, ó, você percebeu? Ok, nós estamos dando uma ajustadazinha aqui. Então, escolher ter a paz, escolher viver em paz é uma escolha que nós temos que fazer diariamente. Então, eu quero chamar a sua atenção que se você hoje não está vivendo uma vida de paz, é porque simplesmente você escolheu viver o sofrimento. Olha, gente, isso aqui é muito forte, né? Talvez você esteja agora dizendo assim: isso aqui é muito forte o que você está me dizendo. Você está dizendo que eu escolhi não viver uma vida de paz? É isso mesmo. Nós temos que nos desafiar. Muitas vezes nós escolhemos não viver uma vida de paz, nós escolhemos viver uma vida de dor. Você já ouviu falar em uma coisa chamada ganho secundário? O que é o ganho secundário? O ganho secundário é quando, mesmo eu estando em sofrimento, eu escolho viver aquela situação porque eu estou ganhando algo por trás, né? Eu estou ganhando alguma coisa por trás. Então, muitas vezes a gente escolhe não ter paz porque nós estamos tendo algum benefício. Uma vez eu ouvi um relato de uma pessoa que disse o seguinte: ela disse assim, que quando ela ficava enferma, ela não tinha uma dificuldade tremenda de se recuperar, porque simplesmente ela gostava da atenção que ela recebia. Gente, presta atenção aqui, ó. Ela gostava da atenção que ela recebia. Mesmo sabendo que ela estava mendigando a atenção, mesmo sabendo que muitas vezes estava sendo maltratada, mas ela preferia, mesmo sabendo que ela estava enferma, estava passando por dificuldades, deixando de realizar o propósito da sua vida, mesmo assim, para aquela pessoa ainda era confortável, porque ela ganhava atenção, ela tinha um ganho secundário. E assim, não vamos julgar as pessoas que passam por isso, não. Quantas vezes nós mantemos um comportamento que é um comportamento que nós chamamos de um comportamento disfuncional, né? É um comportamento disfuncional, como por exemplo, a ansiedade, que é um comportamento disfuncional, como por exemplo, um comportamento de dependência emocional, que é um comportamento disfuncional. Quando eu falo sobre comportamento disfuncional, sobre o que eu estou falando? Eu estou falando sobre um comportamento que não te coloca para frente, que não te leva adiante do seu propósito. É um comportamento que não faz com que você acesse o que você possa acessar,
que você tenha acesso aos locais, que você tenha acesso às pessoas que você pode acessar, porque simplesmente você fecha os olhos para aquilo e você não consegue sair, né, daquela trama de autossabotagem, daquela trama de que você está submersa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui é: a paz é uma escolha diária, né? Escolha estar em paz, escolha viver a paz, escolha viver um dia de cada vez, aprendendo, né, a criar a sua própria motivação diária de viver. Essas coisas, elas acontecem muito, por exemplo, no ambiente onde as pessoas têm muitas brigas, muito descontentamento, muita contenda, né? Você pode ficar calado, mas às vezes você escolhe falar. Quantas brigas poderiam ser evitadas se simplesmente você falasse: eu prefiro ter paz do que ter razão? Aquela famosa frase, né? Quantas pessoas já falaram isso? Eu prefiro ter paz do que ter razão, né? Quantas pessoas já falaram isso? Eu prefiro ter paz do que ter razão. E quantas vezes nós preferimos ter razão do que ter paz? E aí a gente começa, a gente briga, a gente discute, a gente fala alto, né? E aí depois você para e pensa assim: meu Deus do céu, mas eu poderia ter evitado tudo isso, né? Eu poderia não ter me excedido dessa maneira, eu poderia não ter me excedido desse tanto, né? E tudo isso por quê? Porque a gente escolhe ter a paz ou a gente escolhe ter razão, né? Se você escolher ter razão, eu vou falar uma coisa para você: a sua vida vai ser uma tribulação. Se você escolher ter razão, a sua vida vai ser uma contenda só. Eu estava num ambiente, né? E simplesmente chegou uma pessoa brigando, esbravejando, gritando. E eu fiquei calma, tranquila, continuei fazendo o que eu estava fazendo. Falei para ela: olha, espera um pouquinho que eu já vou conversar com a senhora, né? Aí a outra pessoa que estava comigo, né, parou e ficou olhando, eu nem observei. Aí depois ela falou assim: gente, como que você conseguiu manter a calma, sendo que tinha uma pessoa extremamente esbravejando? Eu falei assim: sabe por que eu consegui manter a calma? Porque aquilo não era pessoal. Gente, eu quero falar isso aqui para vocês, isso aqui é muito importante. É muito importante você entender que tudo aquilo que te confronta diretamente, como por exemplo, tudo aquilo que é algo pessoal para você, você tem uma tendência a não suportar. Você tem uma tendência a perder o controle das suas emoções. Quando nós perdemos o controle das nossas emoções, nós perdemos o controle da situação também. Então, lá fora é fácil manter o controle. Quando tem alguém gritando, quando tem alguém esbravejando, quando tem alguém falando alto, é por isso que eu falo que as pessoas que mais a gente fere é as pessoas que mais a gente ama. Porque lá fora não é pessoal, não tá brigando comigo, tá brigando com a situação. Mas dentro da nossa casa, né, nós permitimos que às vezes se instale uma contenda, que se instala uma situação totalmente chata, uma situação horrível, porque simplesmente nós levamos para o lado pessoal. Então a primeira coisa que eu quero falar com você, que eu quero conversar com você, mulher, você que está aqui nessa live, você que vai ouvir essa gravação, eu quero falar isso para você. Não leve as coisas para o lado pessoal. Se você estiver vivendo uma situação de conflito dentro da sua casa, onde você não tem conseguido manter a paz, saiba, não deixe com que isso seja uma afronta para você. Não leve isso ao pé da letra, mas comece a controlar a sua emoção. Eu vou te falar o que é a emoção. Eu considero as emoções como um superpoder. Você já assistiu aquele filme lá dos super-heróis? Os Mutantes? Eu acho que o nome, eu não lembro o nome do filme, mas eu sei que tem a ver com os mutantes. Cada um tem um superpoder, né? Tem a ventania, que ela faz um vento, tipo um redemoinho. Tem o outro que tem um óculos assim, porque os olhos dele saem raios. Tem um que controla o fogo. Tem outro que controla o ar. Tem outro que controla, sei lá, que vira pedra. Eu não lembro, faz tempo que eu assisti esse filme. Mas a emoção é exatamente o superpoder. Então eles vão lá para uma escola de mutantes.
só que tem um nome, eu não lembro como é que é esse filme, é um filme da Disney. Se você lembrar, vocês me falam aí, viu, gente? Como que é o nome. Aí, lá tem uma escola onde eles vão ensinar essas pessoas a aprenderem o seu superpoder. Ah, você tem o superpoder de lançar os lasers dos olhos, então você vai aprender a controlar esse superpoder, né? E às vezes esse superpoder, ele é um superpoder, mas ele não funciona como um superpoder. Ele funciona como se você colocasse um alvo nas costas das pessoas que estão em sua volta, que na grande maioria das vezes é a sua família, é as pessoas que você ama, né? E aí os mutantes vão lá para aquela escola, onde eles vão aprender sobre o seu superpoder, a controlar o seu superpoder. As emoções é exatamente isso. O que são as emoções? É um superpoder que você tem, que é algo incrível, que pode te favorecer demais, que te torna humano, inclusive. O que faz com que nós sejamos humanos são as nossas emoções, né? Que o humano no sentido quê? De que eu sinto a dor do outro, eu sinto o que o outro sente. Por exemplo, os psicopatas, eles não sentem e eles também não reconhecem o sentimento da outra pessoa. Então, o que nos torna tão especiais são as nossas emoções. Agora, o que é o nosso maior bem também é a nossa maior pedra no sapato. As nossas emoções, que é um grande recurso da nossa comunicação, que é um grande recurso de demonstração de afeto, de amor, de carinho, onde a gente pode expressar o que nós sentimos, onde a gente pode entender o que as pessoas estão sentindo, é uma pedra no nosso sapato. Por quê? Porque se nós não entendermos o que nós estamos, como controlar esse superpoder chamado emoção, mas isso vai trazer um desgaste terrível para a nossa vida. Isso vai trazer um grande descontentamento para a nossa vida e eu poderia dizer também uma falta de paz, né? Então, se você é uma pessoa estourada, uma pessoa que briga com facilidade, uma pessoa que grita com facilidade, o que vai acontecer? Você vai começar, né, ao invés de manter o controle, o domínio próprio, a temperança, a paciência, todas as virtudes possíveis, você vai começar a ser uma pessoa reativa, vai começar a reagir, né, a tudo aquilo que você está sentindo. Então, qual que é o primeiro conselho que eu quero trazer para vocês hoje aqui nessa live? Exerça o seu direito de controlar as suas emoções. Exerça o seu direito de ter controle sobre as suas emoções. Um homem que não controla as suas emoções é um homem que não tem controle sobre si mesmo. O ser humano, quando ele não tem controle sobre as suas emoções, é um ser humano que não consegue ter controle sobre ninguém, porque se ele não controla as suas emoções, ele não tem controle sobre ele mesmo. Ele não controla a si mesmo. Então, domina-te a ti mesmo, controle a ti mesmo, pegue as suas emoções, pegue aquilo que mais é o seu calcanhar de Aquiles. Qual que é o seu ponto fraco? Né? Qual é o seu ponto fraco? O que te deixa mais vulnerável? Eu sou uma pessoa reativa, do mesmo jeito que vem, vai também, né? Ok, então entenda isso. Qual que é? Não, eu sou uma pessoa, né? O meu calcanhar de Aquiles é porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de falar para as outras pessoas o que eu estou sentindo, então elas não sabem o que eu estou sentindo. É a sua dificuldade. Então, para que você tenha paz aonde você está, você primeiro precisa... Olha, gente, é por isso que eu fico batendo na tecla. Gente, conheça a si mesmo. E às vezes eu recebo alguns comentários de algumas pessoas falando assim, mas eu me conheço, eu sei quem eu sou. Gente, que é isso? Eu sei quem eu sou. Mas tá batendo na cara da parede o tempo todo. Tá fazendo tudo errado o tempo todo. Então eu chego à conclusão de que de fato você não sabe quem você é. Porque se hoje aqui nessa live, eu chegasse e perguntasse para essas pessoas que estão aqui nessa live e perguntasse assim para vocês, o que vocês querem?
talvez vocês começassem a me falar, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, mas de fato, de verdade, o que vocês querem? Com uma apertadinha, mas uma apertadinha de nada, vocês iriam chegar e dizer, se duvidar, o que é mesmo que eu quero? Qual que é mesmo o meu propósito? Qual que é o meu sonho? O que vibra nas cordas do meu coração? O que me motiva? O que é que me deixa com os olhos brilhando? Né? Por quê? Porque nós temos um erro terrível, nós temos um defeito terrível. Nós queremos conhecer as outras pessoas. Nós queremos entender as outras pessoas. Nós queremos sentar nas mesas das outras pessoas para ouvir o que elas têm para nos falar, para entender como que elas vivem, quando na verdade nós não conhecemos a nós mesmas. Nós não sabemos o que está passando dentro do nosso coração e o que nós podemos fazer com isso. Porque quando fala do que vai fazer com isso, aí como se diz, aí o buraco é mais embaixo, né? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, que a paz é uma escolha diária. Você escolhe viver em paz. Você vai escolher viver em paz. A partir de hoje, eu quero que nós vamos fazer um seguinte exercício. Nós vamos fazer um exercício. Nós vamos dizer assim, ó. Eu escolho viver em paz. Eu não vou esperar que a paz do meu lar seja através do meu esposo, ou dos meus filhos, ou se a paz no meu trabalho seja pelas pessoas que trabalham comigo, ou se a minha liderança tenha paz baseado no que os outros vão fazer. Eu escolho ter paz, eu promovo a paz, eu vivo a paz. Não é dizer da boca para fora, é praticar, porque falar todo mundo fala. Todo mundo fala o tempo todo. Você quer ver as pessoas serem hipócritas ao extremo? Elas começam a dizer assim, ah, mas eu amo. Não, Deus é amor. Né? Como que é o versículo que fala? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Né? O amor é algo lindo, o amor... Só que na verdade é uma hipocrisia tão grande. Porque na verdade nem você tem esse amor. Porque você espera sempre que as outras pessoas te promovam isso. Você espera que as pessoas te promovam a paz. Você espera que o seu ambiente te promova a paz. Mas hoje eu quero dizer que a responsabilidade é exclusivamente sua. A responsabilidade de estar em um ambiente de paz e tornar o seu ambiente um lugar de paz, ela é exclusivamente sua. Você agora vai tomar isso como uma responsabilidade para a sua vida e dizer assim, eu vou exercer a virtude da paciência para que eu possa ter paz e para que eu possa encontrar paz. Eu não quero saber quem quer viver em guerra, eu não quero saber quem é que não quer ter paz, eu quero ter a paz. Amém? Gente, agora um dos elementos que torna a paz algo desafiador, um dos elementos que torna a paz um grande desafio, algo difícil de você alcançar, é uma coisinha chamada frustração. Né? O que é a frustração? A frustração é um sentimento que surge quando algo não acontece como você planejou, como esperado. Então, todas as vezes que você planejar algo e que não acontecer como esperado, então vem uma coisa chamada frustração. Você fica frustrada, você fica decepcionada e aquilo tem o quê? Uma série de comportamentos ou uma série de emoções que você tem que lidar com ela. Porque a frustração é uma emoção. É uma emoção que vem do descontentamento, de algo que você imaginou, vamos dizer, imaginou na sua cabeça, fantasiou, que é algo que eu sempre gosto de dizer, que a gente não pode viver de fantasias. Nós somos mulheres adultas. Nós somos mulheres adultas. Nós não podemos viver de fantasia, nós temos que viver de realidade. Então nós temos que aprender a separar o que é expectativa e o que é realidade. Né? Se eu vivo só de expectativa, as expectativas vão me frustrando, porque aquilo não vai acontecendo do jeito que eu quero e eu vou ficando frustrada. Então eu tenho que entender o que é uma expectativa e o que é uma realidade.
o que é uma realidade e se eu estou disposta a pagar o preço para viver essa realidade. Porque às vezes você quer até essa realidade, mas você não quer pagar o preço. Você não quer pagar o preço por essa realidade. Por quê? Porque ela é cara, né? Você tem que dar manutenção. É igual as pessoas falam assim. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: olha, eu não sei o porquê que eu não tenho amigos. Gente, eu não tenho amigo, eu queria ser aquelas pessoas que têm muitos amigos. Eu falei assim, então vamos conversar sobre isso, vamos tentar entender o que faz você ser uma pessoa que não tem muitos amigos, né? E aí essa pessoa começou a me falar, né, como que era o relacionamento dela com as outras pessoas e como que funcionava. No fim, nós concluímos que essa pessoa, ela não gostava de dar manutenção nas amizades dela. Ela queria sim, o dia que eu estou interessada de conversar com alguém, essa pessoa tem que estar disponível para conversar comigo. Mas o dia que essa pessoa quer conversar comigo, eu não estou disponível para ela. Então, ela tinha muita dificuldade de dar manutenção nas amizades. Ela queria uma amizade, mas só na hora que ela tivesse com vontade de ter essa amizade. Só na hora que ela tivesse com vontade de sair, de conversar, né? E uma amizade, ela é compartilhada, ela é uma via de mão dupla, aonde eu me dou para uma pessoa e eu recebo como doação também, né, dessa pessoa. Agora, se eu, vamos dizer, uso essa pessoa para uma amizade de conveniência, onde eu só estou disponível na hora que essa pessoa quer, então significa que não vai haver um vínculo forte, né? Não vai haver um vínculo tão forte. E às vezes é exatamente isso que nós fazemos. Nós criamos uma expectativa tão grande, mas nós não queremos pagar o preço que essa realidade vai nos proporcionar, né? E às vezes pagar esse preço é tão necessário, é tão importante quanto qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. É tão importante quanto qualquer coisa que você vai realizar na sua vida. Você vai lá e você trabalha e você corre atrás, né? E sempre buscando o quê? Eu posso sonhar. Isso é algo que eu trago para a minha vida. Isso é algo que eu trago para o meu viver, para o meu estilo de vida. Eu posso sonhar. Eu posso sonhar. Agora, o que vai realizar, eu vou plantar. O que eu vou colher é fruto dessa plantação que eu fazer. Essa plantação que eu escolher fazer, essa semente que eu escolher plantar, eu vou colher o resultado dela, né? E tá tudo bem, eu preciso lidar com as minhas escolhas, Agora, qual é o grande problema? É que às vezes as nossas expectativas são muito altas para a realidade que a gente coloca. A gente tem uma realidade e a gente vai lá e coloca as expectativas aqui em cima. E aí dá ruim, dá muito ruim. Por quê? Porque às vezes você não consegue alcançar aquele mesmo nível das suas expectativas. E aí vem o quê? A frustração. A frustração, ela acontece quando tem algo em desacordo com aquilo que eu idealizei, né? Então eu tenho uma idealização, eu gosto sempre de dizer assim, gente, eu sonho alto, né? Porque se acontecer pelo menos 50% do que eu sonhei, ó, tá muito bom, tá tudo bem, né? E não criar expectativa em relação às coisas é o primeiro passo para você viver em paz. Ou não criar expectativas, ou criar o mínimo possível de expectativas para que você possa viver em paz, né? Não faça as coisas para as outras pessoas esperando um retorno. Aí tem pessoas que falam assim, não, mas filho é muito ingrato. Nossa, mas filho é ingrato demais, né? Se você fizer as coisas para os seus filhos esperando alguma coisa em troca, então a gente pode ver que você vai ser uma pessoa frustrada. Se você fazer alguma coisa para o seu marido esperando alguma coisa em troca, então isso quer dizer que você é uma pessoa que tem uma grande chance de se frustrar. Gente, eu fico pensando como deve ser difícil você conviver com alguém que fica o tempo todo criando expectativa sobre o seu comportamento. Como é difícil você conviver com alguém que fica o tempo todo esperando que você faça alguma coisa para agradar essa pessoa.
Agora, como é bom quando você está perto de alguém que está livre dessas expectativas e você pode se doar livremente. Quando você pode fazer o que você quer fazer livremente, sem aquela cobrança e sem aquela pressão. Então eu quero falar aqui para você, mulher, às vezes o que você precisa é liberar um pouco a pressão, é tirar um pouco a pressão. Porque às vezes essa pressão é o que te coloca para baixo. Às vezes essa pressão é exatamente aquilo que está te tirando do seu propósito, do que você pode realizar. Porque você coloca tantas expectativas, aí você sobe. Aí quando você chega lá em cima, assim, aí você não consegue manter. Por quê? Porque você sonhou tanto, você idealizou tanto e nada se concretizou, e aí você cai. E aí você gasta muito tempo para se recuperar dessa queda. Porque você fica semanas, você fica meses remoendo aquilo que não deu certo. Então eu vou te dar um conselho aqui nessa tarde. Eu vou te dar um conselho. Pare de remoer aquilo que não está dando certo. Para de remoer aquilo que você está vendo que você não conseguiu ou que você não está conseguindo, porque simplesmente você cria expectativas sobre as coisas e não consegue, porque você fica frustrado em relação a isso. Né? Eu tô dando uma olhada aqui nos comentários, tá? Gente, manda comentário, não deixa eu falando sozinha na live não, dá uma moralzinha pra mim, pelo amor de Deus. Manda pergunta, manda comentário, de quando você tinha expectativa sobre as outras pessoas. Vamos lá, gente, me ajuda aí. Né? Eu coloquei aqui 2 pontos, 2 exemplos de coisas que nós criamos expectativas e que nós temos uma grande dificuldade de lidar com elas. A primeira aqui, no topo eu coloquei a maternidade. Né? Eu sei que nem todo mundo que está nessa live é mãe, mas quem não é mãe é pai, né? Ou se não é, vai ser. Então tá valendo. Né? Por que a maternidade? Porque quando nenhuma mulher, nenhum pai, nenhum homem, quando vai se tornar mãe e pai, na verdade, eu sempre gosto de dizer que a mulher, ela não nasce mulher, aliás, ela nasce mulher, mas ela se torna mãe. Ela não nasce mãe, ela nasce mulher. Gente, eu quero dar vamos dizer, uma ênfase aqui. A mulher nasce mulher, entendeu? Mas ela se torna uma mãe, ela se torna uma profissional. Ela se torna uma esposa. Do mesmo jeito o homem. Ele não nasce pai, ele nasce homem. Aí ele se torna pai. Ele se torna um profissional da área que ele escolher. Ele se torna algo, né? Então é por isso que tudo começa em nós. Se você quer ter sucesso, você precisa aprender a cuidar das suas emoções, você precisa aprender a fazer um mergulho dentro da sua alma e te entender de verdade. E se entender de verdade, entender as suas emoções, entender como você funciona, como você lida com as coisas, como você lida com as situações, né? Como é que você lida com as situações? Então vamos lá. Aí a maternidade vem, e aí vem os questionamentos, porque você cria uma expectativa. Ai, quando eu ser mãe, eu já ouvi isso. Não, tem gente que quando ganha o neném não deixa nem pegar, não pode pegar, não pode beijar porque dá sapinho, não pode fazer isso, não pode levar em determinados lugares e fica com aquela coisa. Irmão, daqui a pouco cansa. Daqui a pouco os meninos começam a ficar pesados, daqui a pouco chora horrores e tudo que você mais quer é alguém para pegar essa criança, né? Você já foi mãe, você deve saber disso que eu tô falando aqui agora. Eu era exatamente assim, não antes, eu nunca fui enjoada com os meus filhos, assim, de dizer assim, ah, não, eu não quero que ninguém pegue. Mas o cansaço bate, o cansaço chega, e aí você começa a fazer aqueles famosos questionamentos. Tudo que eu planejei, tudo que minuciosamente foi construído em cima daquele papel mãe, né, foi frustrado. Tudo foi frustrado. E aí a maternidade, ao invés de se tornar uma bênção, se torna uma maldição. Porque você se torna uma pessoa murmuradora, você se torna uma pessoa zangada, né? Aí a paternidade é um peso, você não consegue ser um pai excelente,
você não consegue jogar bola com seu filho, você não consegue, né, sei lá, fazer coisas de homem, né? Você não consegue. Por quê? Porque a sua frustração... agora eu inclusive coloquei esse tópico porque vocês ficaram sabendo, né? Que teve as mães dos bebês reborn. Vocês ficaram sabendo disso? Me fala aí se vocês ficaram sabendo das mães dos bebês, das bonecas. Gente, é bom demais ser mãe de boneca. Tá sempre limpo, não faz cocô, não tem que trocar fralda, não faz xixi. Não tem que lavar roupa. Não tem que lavar roupa, né? Uma vez e nunca que lava aquelas roupas, né? Tá sempre penteadinho, tá sempre cheirosinho, não chora, não exige nada. Como nós estamos vivendo em uma sociedade onde as pessoas têm dificuldade, de exercerem o seu direito à frustração. Como nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas têm dificuldade de se manterem com o coração fortalecido no meio das frustrações. Então eu quero evitar a frustração. Por quê? Porque eu não quero lidar com o problema, eu quero evitar o problema, eu quero correr do problema, eu quero fugir do problema. Então para que eu vou ter uma criança? E um adolescente então, gente, adolescente é cheio de vontade própria. Como adolescente dá trabalho, né? Até aqueles que são mais bonzinhos, eles dão um trabalhozinho, né? Parece que caiu aqui não caiu não. Tá, caiu foi aqui pra mim. Mas então é isso, né? Então assim, vem aqui, eu não sou uma mãe, aí você tenta dar conta de tudo, você tenta ser para os seus filhos, né? E fazer o impossível, você tenta decidir o futuro deles, esse é o pior erro. Você que é mãe, você que tem filho que já está chegando numa certa idade de adolescente, como eu que tenho 2 filhos, né? Eu tenho a Emily de 18 anos e tenho o Charlie Júnior de 15. Gente, duro é para nós mães, duro é para nós querermos controlar a vida dos nossos filhos a ponto de tomar decisões por eles, de querer viver, pensou? Viver a minha vida e viver a vida dos meus filhos. Existem muitas mulheres que até quando os filhos casam, gente, pasmem, nessas minhas andanças por aí, dirigindo igreja, né, nessas minhas andanças por aí, ministrando, eu vi coisas que você fala assim, não, isso é mentira. De mães dizer a ponto dos filhos não poderem comprar nada para suas esposas sem que tenha que comprar primeiro para ela, né? Uma vez passamos uma situação que uma pessoa bem próxima a nós falou, eu precisava desabafar, conversar, então vamos conversar aqui, vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo contigo que você está ficando tão triste assim? Não, é o seguinte, na minha casa, a minha geladeira queimou, tem mais de mês e eu não posso comprar uma geladeira, meu marido não compra uma geladeira, porque se ele comprar a geladeira para mim, ele tem que comprar uma para a mãe dele também. Ele tem que ir lá e trocar a geladeira da mãe dele também. Falei, gente, mas como assim? A sua sogra tá sem geladeira? Ela disse, não, ela tem uma geladeira, mas não pode. Se comprar uma coisa para mim, se comprar uma taça para mim, tem que ir lá e comprar uma taça para ela também. Ela não aceita, isso é uma desonra para ela. Eu ainda não sou sogra, mas eu vou fazer aqui um apelo para as sogras e para os sogros, mas especialmente para as sogras, porque os sogros eles são mais relax, mas as sogras, elas são terríveis. Meu Deus do céu, misericórdia, deixa o seu filho viver a vida dele, deixa a sua filha viver a vida dela, né? Mas é igual aquela história que o rapaz casou e a sogra falou assim, o meu filho, a minha nora teve uma sorte gigante, né? Aliás, a minha filha teve uma sorte, ela casou com um marido maravilhoso, ele faz tudo para ela, né? Ixi, ele faz massagem nos pés dela, ele ajuda ela a limpar a casa, ele faz comida, ele é um marido perfeito, ele paga tudo, dá dinheiro para ela, um cartão de crédito, é um genro maravilhoso, é o genro dos sonhos. Mas agora o meu filho,
Meu Deus do céu, meu filho, ele fez um péssimo negócio. Casou com uma mulher exploradora que gasta o dinheiro dele, né? E aí a gente vai só ouvindo, né? A gente vai só ouvindo. Porque quando é para filha, ok, é um excelente, ela não está gastando o dinheiro dele, ela não está explorando. Mas quando se trata do filho, então a nora está explorando. Então, a maternidade é uma grande bênção na nossa vida e ela não acaba quando os nossos filhos crescem. Ela continua. Porque você vai continuar sendo mãe e o seu papel mudou. Agora o seu papel não é de colocar o filho no colo, né? Não é de corrigir quando ele faz uma birra, mas o seu papel agora é de dar aquela famosa... ser aquela rede de apoio que você pode ser na vida dessas pessoas, né? E as noras, por mais difícil que a sua nora possa ser, ela é uma filha. Se fosse a sua filha, você não suportava os enjoos da sua filha? A gente suporta, irmãos. A gente suporta tudo. As mães da gente suportam os enjoos da gente, as chatice, tudo. Sabe por quê? Porque é mãe. Eu sempre gosto de dizer, suporta porque é mãe. Então, a sogra também é uma mãe. A sogra é uma mãe também. Então ela também precisa, claro, dentro de uma distância, né? Administrando ali os relacionamentos, não entrar no relacionamento dos filhos para não ser um atrapalho. Porque muitas mulheres, quando os filhos se tornam adultos e tomam as suas próprias direções, elas ficam angustiadas, elas ficam perturbadas, porque simplesmente elas começam a acreditar. Elas começam a viver ali naquele momento a vida dos seus filhos e não conseguem viver as suas próprias vidas, porque elas simplesmente não conseguem abrir mão do controle, não conseguem abrir mão, né, vamos dizer ali, da expectativa que cria em cima das pessoas. Aí às vezes vocês podem falar, nossa, mas falando de novo sobre isso, mas... Gente, eu vou procurar aqui o Instagram que saiu, aqui ó, entrei de novo aqui ó, né? Eu tô falando isso porque simplesmente a gente vê demais pessoas que têm esse perfil, pessoas que simplesmente escolhem viver desse jeito, ok? Então a maternidade ela pode ser um grande desafio em todas as fases, desde quando você tem filhos pequenos até quando você tem filhos casados, ok? E o segundo ponto que eu quero colocar aqui é sobre a carreira, os estudos. Né? Quando você está indo para a faculdade, quando você é jovem, eu me lembro de quando eu era jovem, eu criava uma grande expectativa. Eu falava assim, não, eu vou mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo, eu vou mudar a história. Quando, na verdade, a gente se depara com uma realidade totalmente diferente daquela que a gente idealizou. Né? E aí a gente se sente desvalorizada, as coisas não acontecem do modo como a gente esperou. Você estuda, você se especializa, você faz pós-graduação, você arruma um emprego e aquilo ali parece que não te preenche, aquilo ali parece que você não consegue se realizar do jeito que você gostaria. Né? E isso é muito importante, por quê? Porque você começa a reproduzir um ciclo de murmuração. Né? Tudo é difícil para mim, nada acontece comigo, né? E essa frustração vem do quê? De uma expectativa muito alta que você colocou em cima das coisas, uma expectativa muito alta que você colocou em cima das pessoas, em cima daquilo que você projetou. Mas sabe de uma coisa? A sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida está na dependência de Deus. Você vive, né, debaixo dessa expectativa. Quanto menor for a expectativa que você colocar, eu sempre gosto de dizer, sonhe alto mesmo, né? Mas vai construindo devagarzinho. Se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã, né? Talvez hoje vão olhar para você e vão dizer, não, isso aí, ó, não vai dar certo não. Mas é a persistência que vai te levar para onde você quer ir. Você começou uma grande responsabilidade e isso está pesando sobre os seus ombros e você está querendo correr para trás porque dá vontade de correr mesmo, dá vontade de olhar para trás e falar assim, eu vou deixar isso para lá. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se você começou algo, se você
colocou algo, um projeto, um propósito, fica firme e a luz vai brilhar no teu caminho. Seja firme, tenha propósito, né? Seja convicto daquilo que você tem e a luz vai brilhar no teu caminho. Então para de se ver como um coitado, para de se ver como alguém que não tem sucesso, para de se ver como alguém que não vai conseguir, né? Alguém que, eu fiz investimento e eu não vou conseguir, parece que todo mundo consegue e eu não. Então para com isso. Fala assim, tudo que eu estou fazendo porque eu amo o que eu faço, né? Se eu cuido da minha família, eu cuido da minha família porque eu amo cuidar da minha família. Se eu estudo, eu estou fazendo porque eu amo estudar. Se eu vou cuidar da vida de alguém, se eu vou zelar da vida de alguém, é porque eu amo fazer isso. E se eu me propus a fazer algo, é porque eu posso realizar aquilo da melhor forma possível. E no seu tempo, a luz vai brilhar no seu caminho. Tá bom? Talvez você que está aqui nessa live com o coração angustiado, tentando entender o que está acontecendo na sua vida, não se angustie, não. Não se perturbe, não. A paz é uma escolha diária que você escolhe viver em paz. Eu vou viver em paz. Gente, e para terminar aqui, para terminar essa live, nós já estamos com quase uma hora não, mas uns quase 50 minutos de live. Nós estamos com 40 e poucos minutos de live e a gente já vai terminar ela. Eu gostaria de colocar alguns pontos. O primeiro ponto que eu queria colocar aqui é procure aprender a sentir. Quando eu comecei falando sobre as emoções, que elas são algo que nos torna humano e que nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções, e uma das emoções é a frustração, é o medo, né? É o medo de que as coisas não vão acontecer, o medo de que as coisas não vão se realizar, o medo de você ficar frustrado ou então você ficar envergonhado. Para com isso! Para com isso! Confie naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Confie naquilo que você pode realizar em Deus. Você não vai fazer isso sozinho, não. E você não tem que fazer isso dar certo agora, não. Você tem muito tempo para realizar. Eu sinto de reforçar isso aqui nessa live. A maior falta de paz que nós temos no nosso coração é porque nós não exercemos a virtude da paciência. Porque nós estamos muito preocupados com o que as pessoas vão falar. Aí é tudo externo. O que vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Começa a pensar assim, o que eu estou sentindo? O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa invencível? O que é uma pessoa invencível? É uma pessoa que não é vencida nunca. É uma pessoa anti-frustração. A frustração ela tem um antídoto da frustração. O que é o antídoto da frustração? É quando a frustração não pega ela. Ela já foi vacinada já. Quando ela começa a baixar a cabeça, ela, opa, não, eu preciso prosseguir, eu preciso encontrar uma motivação. Qual é a área da sua vida? Qual é a área da sua vida que não está alavancando e você tem se sentido frustrada? É a sua carreira? É a sua vida profissional? É a sua maternidade? Você não tem conseguido ter paz para exercer a sua maternidade com tranquilidade? O medo está batendo na sua porta? O que é? É o seu casamento? Que você criou uma expectativa tão alta que o seu marido não consegue suprir? Ou vice-versa, ao contrário, criaram uma expectativa em você tão alta que você não consegue suprir? É os seus filhos, o seu relacionamento com os seus filhos, né? Você criou uma expectativa tão grande em relação aos seus filhos que agora eles começaram a te frustrar porque eles estão vivendo a vida deles. Olha, coloca paz nesse coração. Coloca tranquilidade no seu coração. Aprenda a sentir. Faça um mergulho para dentro da sua alma. Comece a fazer perguntas inteligentes sobre quem eu sou nesse processo, né? Como eu me comporto diante das dificuldades? Por que eu me comporto assim? Será que eu não estou indo lá no passado trazer comportamentos que eu aprendi na minha figura de parentalidade, no meu relacionamento com os meus pais, com as pessoas em quem eu aprendi, e eu estou vivendo um ciclo de autossabotagem porque simplesmente eu estou reproduzindo aquilo que eu vivi lá atrás?
eu brigo, eu me estresso, eu melhoro e aí eu começo tudo de novo. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é isso. Será que você não parou nesse ponto e não está conseguindo prosseguir porque simplesmente você está vivendo sobre a expectativa, né? Uma expectativa que ou ela não pode ser realizada agora, ou ela é alta demais para você e você vai ter que trabalhar muito para que ela aconteça, ou simplesmente depende de você porque está nas mãos de outras pessoas, né? O que você está vivendo? Qual é a área da sua vida que você não está sendo frutífera? Qual é a área da sua vida que você não tem paz? Independente de qual seja a área da sua vida que você não tem paz, eu te chamo hoje para que você faça essa reflexão comigo e tenha e traga essa decisão de, independente do que seja, independente do que estiver acontecendo, eu vou viver em paz. Se não quiserem ter paz comigo, se não quiserem viver em paz comigo, eu terei paz. Comigo e com os outros. E por último aqui, já a título de encerramento, né? Você precisa praticar a gratidão, né? A gratidão é um dos exercícios mais terapêuticos que existe. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento. A gratidão é um dos exercícios mais terapêuticos que tem um resultado positivo, porque quando você exerce a gratidão, você muda uma área do seu cérebro e ela joga informações, né? E você começa a ter uma sensação de prazer e de bem-estar muito maior. Por quê? Porque você começa a enxergar as coisas com uma outra expectativa. Então, se você está vivendo sobre a expectativa do medo, se você está vivendo sob a expectativa de algo que você não realizou, saiba que você, através da gratidão, de ser grato por tudo que você tem, porque se hoje eu fosse perguntar para você tudo que você tem, com certeza você teria muitas coisas. Com certeza você teria muito do que agradecer. Então, ao invés de você criar uma expectativa frustrante sobre isso, né, comece a criar expectativas mais realistas e aceitar as coisas do jeito que elas são. As coisas precisam ser aceitas do jeito que elas são, com gratidão. Obrigado, Senhor, pelo casamento que eu tenho. Obrigado, Senhor, pelo marido que eu tenho. Obrigado, Senhor, pelos filhos que eu tenho. Obrigado pelo emprego que eu tenho. Às vezes não é o que eu queria ter. Às vezes eu queria ter outro tipo, mas é o que tem para hoje. Vamos seguir em frente. Às vezes eu queria ter um relacionamento diferente com meu esposo, mas é o que tem para hoje. Vamos trabalhar isso. Às vezes eu queria ter um relacionamento diferente com os meus filhos, mas é o que tem para hoje. Vamos trabalhar isso com sabedoria, né? Trazendo calma para o seu coração. Você consegue viver uma vida de paz. Porque a paz, ela não é um sentimento, mas a paz é uma escolha que você traz para a sua vida e para viver com aquelas pessoas que você ama. Gente, muito obrigada pela participação dessa live. Nossa, passou tão rápido, eu nem vi como passou tão rápido, né? E eu quero agradecer vocês que participaram aqui comigo. Deus abençoe. E sexta-feira da semana que vem, nós estaremos juntas novamente. Traga pessoas para participar com a gente, tá bom? Fica com Deus e até semana que vem.